especial ao Dia do Apicultor, vamos contar um pouco deste trabalho desenvolvido por eles, através do Sr. Antônio Nazareno, que faz parte da Associação dos Apicultores de Itabira, e ele nos levou em meio a elas, as abelhas. A gente já está na atividade bem tempo, só que a gente começou e teve assim, um avanço muito grande na apicultura, depois a apicultura ficou um pouco abandonada. A gente voltou, quase estaca zero, mas eu não desisti não, fui. Depois, um certo tempo para cá, a gente tornou voltar ativo e estamos aí trabalhando na apicultura e graças a Deus a gente vive praticamente disso, viu? Não é uma coisa que ajuda muito o homem do campo. Eu falo muito que a apicultura, a pessoa não precisa de terra para criar abelha. Uma das grandes coisas boas da apicultura para incentivar o homem a fixar no campo, que não precisa de grande área de terra. Então a abelha você cria em qualquer espaço pequeno. E se você não tiver terra, você consegue até às vezes com um vizinho, com um amigo, que é uma área pequena. E a abelha não tem cerca para a abelha, né? A abelha vai onde quer. Então isso eu acho que é uma das coisas que engrandece muito a apicultura. A APITAR, Associação dos Apicultores de Itabira e Região, é um grupo de apicultores, né? Primeiro falar o que são os apicultores, né? São pessoas que trabalham com as abelhas, as apis, do gênero apis, são abelhas melíferas, abelhas com ferrão. Então um grupo de pessoas que tem afinidade por esses animais e por desenvolver essas atividades semelhantes, começaram a se organizarem. Então começou a trabalhar durante um tempo um grupo informal, eles se reuniam periodicamente, trocavam ideias a respeito do assunto. E há 6 anos atrás, 4 de junho de 2009, eles decidiram fundar essa associação. Então foi criada a APITAR. E hoje eles reúnem mensalmente, toda primeira e quinta-feira do mês, a associação reúne no Salão do Sindicato Rural para deliberar sobre os assuntos pertinentes à atividade. Para o mel chegar ao ponto exato para ser consumido, tem um longo e demorado processo. Serragem? Aí a serragem coloca fogo e dá a fumaça que leva lá dentro para elas se agitarem. A abelha, na hora que começa a perceber a fumaça, ela tem uma sensação de incêndio, né? E isso é histórico, né? Desde o início. Quando acontece incêndio, elas fogem. Então elas vão nos reservatórios onde tem mel lá, sugam um pouco de mel, abastecem na bolsa melífera que elas têm, elas enchem essa bolsa de mel e se preparam, né, se aglomeram para fugir, abandonar o ninho. E na natureza, quando acontece o incêndio, elas fazem isso. Elas abandonam o ninho e saem. Então elas levam essa provisão, essa reserva de mel dentro da bolsa para chegar no outro local, esses enxames voadores que a gente vê. Eles chegam nesses locais, nesse outro local, e com o mel que ela tem no palpo, ela constrói os favos que ela vai precisar para fazer o novo ninho. Então o apicultor ele simula esse incêndio, toda vez que vai na apiário, ele simula esse incêndio, ele dá umas baforadas de fumaça no enxame. Elas têm a sensação que está tendo incêndio, elas vão e enchem essa bolsa de mel e ficam mais calmas, preparando para enxamearem, para voarem. Mas fica top, porque esse enxame aqui é muito bom. Esse aqui é mel verde, daqui pra lá é mel maduro, tá vendo? Esse aqui tá no ponto de colher, falta só essa corte aqui. Esse tá vazio. Tá vazio. Vai ser a gente colocado tira um cheio desse aqui e coloca um desse aqui vazio. Na mesma hora, então o trabalho da abelha é só encher isso aqui e eu percular. E toda isso aqui foi ela mesmo que fabricou? A gente coloca uma placa fininha aqui no meio, tá vendo um arame no meio? Tem uma placa. Você vai ter lá, não é? Tem. Aí a gente vai mostrar pra vocês. A gente coloca, inicia e ela continua, ela termina. Mas é a cera dela mesmo. A cera a gente pega a cera dela mesmo, faz, aí e ela continua. Quanto tempo essa cera fica aí? Essa cera normalmente ela dura um ano e meio, e depois de uns 2 anos tem substituído, que ela fica escura. A partir do momento que toda vez que a abelha faz essa faxina aqui, que ela não põe mel que sem faxinar não. Sim. Ela usa um pouquinho de própolis para esterilizar. Que legal. E aí vai escurecendo por causa da própolis. Este processo, antes feito à mão, hoje com a tecnologia ficou bem melhor. Agora o único esforço, porém prazeroso, é a retirada da cera das melgueiras usando um garfo desaperculador, uma atividade como uma terapia. Bom pessoal, então como a gente viu lá no campo lá, os quadros são tirados da colmeia
colmeia, nas melgueiras, e vem aqui para a sala de mel. Então ele vem nessa melgueira, pega-se um quadro, este é um quadro de melgueira com mel, né, operculado. Daqui ele vem para a nossa mesa desoperculadora. O que é isso? Esse recipiente inox aqui, aonde os quadros vêm, e esse processo a gente chama de desoperculação, o que a Dilsa está fazendo. Opérculo, o que é? Essa tampa de cera, né, que as abelhas fazem e cobrem o alvéolo de mel quando o mel está maduro já. Então, aqui na sala de mel, ele passa por aquele processo de desoperculação, através de um garfo, né, ele é desoperculado. Fica aqui na mesa durante o processo, o quadro já desoperculado, e vai para a nossa centrífuga. Isso que o Nazareno está fazendo aqui. Na centrífuga, esse quadro ele é girado, né, em movimento centrífugo, e o mel que estava nesse opérculo, na posição vertical, ele muda a posição, e a força centrífuga, a gente vai ver adiante, ela faz com que esse mel saia do alvéolo, bata na parede da centrífuga e desce. Daqui, ele é recolhido num balde e vem para o nosso decantador. Este recipiente, né, em inox, onde o mel fica aqui no mínimo 72 horas, pode ficar mais, para ele passar pelo processo de decantação. Diversos produtos são extraídos dos trabalhos das abelhas e diariamente é consumido por todos nós. A respeito do consumo de mel, são dados que a gente tem, que o Sebrae divulga, tem melhorado. A população, principalmente a Itabirana, tem aumentado o consumo de mel. Porém, está muito aquém ainda daquilo que se espera e se recomenda, principalmente pela FAO e a ONU. Na Suíça, cada habitante consome por ano, em média, 2,6 kg de mel por ano. E aqui no Brasil, nós consumimos, em média, somente 130 gramas de mel por ano. A associação quer trabalhar e estimular a população, principalmente a Itabirana, a aumentar o consumo de mel. Eu acho que é uma meta para a gente, é um sonho talvez, que o Itabirana passe a consumir mais mel, como os europeus, a exemplo dos suíços. Foi um encontro cheio de surpresas, curiosidades que encontramos na região de Cubango.